Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua segunda-feira. Que você tenha uma segunda-feira abençoada, um bom trabalho. Que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Você que não inscreveu no canal aí, inscreva, dá um joinha aí, aperta o sininho aí, que quando a gente colocar as mensagens, vão aparecer para vocês. Amém? Vamos ler um texto hoje que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 21. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestia. Põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o e comamos e regozijamos. Amém? A palavra maravilhosa, essa palavra aqui conta uma parábola do filho pródigo. Meus amados, essa passagem aqui conta a minha história e a sua história. Amém? Essa passagem aqui conta a história de Adão lá no Jardim do Éden. Adão decidiu deixar a comunhão com Deus, abandonar o Senhor, seguir o seu próprio caminho, decidir o que era certo e o que era errado. E assim Adão desobedeceu a Deus, deixando a comunhão com seu pai. E assim, meus amados, devido à atitude de Adão, todos nós nascemos pecadores, amém? Não tendo a consciência do pecado, mas nascemos pecadores, amém? Toda criança, ela é inocente do pecado, mas ela é pecadora, ela não tem a consciência do pecado. E devido à queda de Adão, meus amados, todos nós somos pecadores. Então essa história conta a minha história e conta a sua história. Essa história do filho pródigo, o filho vai diante do pai, pede a sua herança, gasta o seu dinheiro nos prazeres da sua carne, naquilo que ele acha que é melhor. A Bíblia vai nos ensinar a caminho que parece reto aos olhos dos homens, mas no final ele conduzirá à morte. Todo o caminho que parece reto ao homem, o final ele conduzirá à morte. Só tem um caminho da vida, meus amados, e esse caminho é Cristo, é o Senhor Jesus que nos dá esse caminho, é o Senhor Jesus que nos abre essa porta. Mas algo maravilhoso aqui acontece, meus amados. Aqui, quando o filho ele olha, ele vê a situação que ele chega numa situação desanimadora, ele chega no fundo do poço. Se você for ler essa parábola aqui, vai chegar a um ponto que ele vai desejar comer o resto dos porcos, comer a comida que dá para o porco, porque ele havia gastado todo o seu dinheiro e estava passando necessidades e não havia nem o que ele comer. Amém? O inimigo tinha conduzido ele ao pior estado. Assim, meus amados, Satanás faz com todas as pessoas. Ele leva as pessoas a um estado deplorável, ele leva as pessoas a um estado desanimador. Ele conduz todos os homens, todas as mulheres a saciar os seus desejos, a se embriagar nas suas próprias vontades e até chegar ao ponto da pessoa chegar à situação que chegou aqui esse filho. Ele estava comendo lavagem, amém, meus amados? Por quê? Porque ele deixou a casa do Pai, ele deixou a presença de Deus. E porque Adão deixou, meus amados, nós também deixamos a casa do Pai. Mas algo maravilhoso aconteceu. O Pai nos amou. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai nos amou e veio nos encontrar. O Pai veio ao nosso encontro. Jesus, lá na cruz do Calvário, colocou fim aos nossos pecados,
para que nós pudéssemos se achegar diante dele, para que nós pudéssemos chegar com confiança diante do Pai. Agora você pode chegar com confiança diante do Pai. Amém? Essa vida que o mundo oferece é uma vida vazia, é uma vida distante de Deus. Ela traz uma alegria momentânea, mas consecutivamente ela traz depois um vazio na alma. Mas o Pai te ama, o Pai não vai te rejeitar. Aqui o filho, quando ele chegou diante do Pai, ele confessou: eu pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele reconhece seu estado, ele reconhece que é um pecador diante do Pai. E a Bíblia vai dizer: mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Oh, meus amados, quando você se achegou diante de Deus, quando nós se achegamos diante de Deus, e você que estiver ouvindo essa palavra, que não estivesse achegado diante de Deus ainda, pode se achegar diante de Deus com confiança. Jesus morreu pelos meus e os seus pecados, nós ainda somos pecadores. Não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo te desanimar. O Pai te ama, ele deseja ter um encontro contigo. E aqui a Bíblia está dizendo que o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestia, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também um bezerro cevado, matai, comamos e alegramos-nos. Assim é o nosso Deus, meus amados. Quando você se achega diante de Deus, às vezes, meus amados, todo machucado pelas cicatrizes a qual o mundo nos trouxe, você chega diante do Pai, Ele coloca sobre você uma veste nova, Ele coloca sobre você um anel no dedo e sandália nos seus pés. Essa veste nova, meus amados, quando Adão pecou ali no jardim do Éden, o primeiro animal foi morto para Deus vestir Adão. Adão pecou e a primeira coisa que Adão fez, ele se escondeu de Deus, e Deus matou um animal para que fizesse um casaco para vestir a nudez de Adão. O Pai sempre vai ao encontro do Filho, meus amados. Amém? Adão pecou e se escondeu do Pai. Muitas vezes a gente se escondemos do Pai quando a gente nos entregamos ao pecado, mas o Pai deseja nos vestir, assim como ele vestiu Adão, assim como ele vestiu o filho pródigo, assim Deus quer vestir você. Ele quer dar umas vestes novas, diferente das vestes do mundo, diferente de umas vestes de pecado, diferente de umas vestes de derrota. Ele quer colocar sobre você uma veste nova, uma veste para mudar a tua história, uma veste para você andar com dignidade, amém? Uma veste agora você pode andar com cabeça erguida, e ele quer colocar um anel no dedo. O anel no dedo simboliza autoridade, amém? O inimigo pisou em você no mundo, o inimigo fez você escravo dele no mundo, mas aqui o Pai está dando autoridade no nome de Jesus, para você pisar na cabeça do inimigo, para você sair do lamaçal, para você mudar de história, amém? E ele vai colocar sandália nos seus pés, vestes novas e sandálias e um anel no dedo. Sandália você vai poder caminhar agora, meus amados, não como caminhava no passado, não como caminhava quando você estava no pecado. Agora você vai poder caminhar feliz, porque os seus pecados foram perdoados, independente do que você fez, o Pai te ama, o Pai deseja que você se achegue diante dele. Faça como o filho pródigo, entregue o seu coração a Jesus, entregue o seu coração a Deus, e ele mudará a sua história. Deixa Deus transformar a sua vida, meus amados. Deus te ama, ele deseja ter um encontro com você, ele deseja vir fazer morada no seu coração. Não importa o que você fez, não importa, meus amados, não é pelo que você fez, mas é porque Jesus fez. Ele te amou incondicionalmente. Você ainda sendo um pecador, ele te amou. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 10 e no versículo 19, que não foi nós que amamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro. Jesus te amou de tal forma que foi moído na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Ele está de braços abertos, ele quer festejar quando você voltar para o encontro com ele, quando você voltar para os braços dele, quando você voltar para o braço do Pai. Ele não vai apontar o seu pecado, ele não vai te condenar. Assim como Maria Madalena chegou diante de Jesus e quiseram apedrejá-la, e ele disse para Maria Madalena: vá e não peques mais. Ele olha para Maria Madalena: cadê os seus acusadores? Aí a Maria Madalena disse: foram embora. Ele disse para ela:
eu também não te condeno, vai, não peques mais. Amém, meus amados? Aqui ele disse, eu não te condeno. Primeiro ele derramou graça sobre a vida dela, ele amou Maria Madalena, mesmo ela estando no erro, e depois ele deu graça e disse para ela, não peques mais. Ele deu autoridade sobre a vida Maria Madalena, ele deu a ela vestes novas, ele deu a ela condição de caminhar com dignidade, sem apontar o erro dela, sem condenar o erro dela, mas ele amou ela e ela foi fiel, meus amados. E a primeira pessoa que, quando Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu, foi para essa mulher. Essa mulher caminhou firmemente perante ao Senhor Jesus, porque ela recebeu o amor quando ela estava debaixo de um erro, quando ela estava na mão do inimigo, quando ela estava condenada, acusada pelos homens. O Salvador veio ao encontro a essa mulher e a salvou. E assim Jesus deseja vir ao teu encontro e mudar a tua história. Ele te ama incondicionalmente, ele deseja habitar no seu coração, ele deseja dar paz a você. Recebe a paz de Deus na sua vida. Recebe a paz de Deus, recebe a paz do Espírito Santo. Amém? O Pai deseja dar para você vestes novas. O Pai vai festejar quando você chegar diante da presença dele. Ele não vai te condenar, ele não vai te acusar, porque você, ainda sendo pecador, ele decidiu te amar. Ele decidiu te amar. Então se achegue diante desse Deus, abra o seu coração para ele e convida o Espírito Santo para fazer morada no seu coração. Amém? Ele quer festejar com você, ele vai se alegrar quando você se achegar diante da presença dele. Então abra o teu coração para o Senhor, abra o teu coração. Sinta o amor de Deus, sinta a presença de Deus. O próprio Deus quer habitar dentro de você, ele quer preencher todo o vazio, toda a tristeza, ele quer saciar a fome e a sede que você tem da presença dele. Amém? Às vezes as pessoas que estão no mundo aí nem sabem, mas o vazio da alma é a falta da presença de Deus. E o Pai só está esperando você dar um passo para a presença dele. Ele vai colocar em você vestes novas, ele vai te dar um anel no dedo e vai colocar sandália nos seus pés, porque esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. É um Deus de amor, é um Deus que ama, é um Deus que vem resgatar a ovelha perdida, ele vem para salvar. E assim um dia, meus amados, vocês que estão em Cristo, ele te amou, ele te resgatou, amém? Ele veio ao teu encontro, colocou em você vestes novas, colocou em você um anel no dedo e sapato novo, e agora você pode caminhar, porque Jesus na cruz levou o seu fardo, Jesus na cruz levou o meu fardo, e agora nós podemos ter paz com Deus, nós podemos ter comunhão com Deus, amém? O próprio Deus habita dentro de mim. Declare assim, peço ao Espírito Santo, derrame graça sobre a minha vida, para que eu venha te conhecer, Senhor, de verdade, para que eu venha te conhecer do profundo do meu coração, para que a tua graça seja revelado a mim. Oh Deus maravilhoso, declare assim, eu quero te conhecer assim como o Senhor me conhece. Revela a mim a tua face, revela a mim a tua presença. Declare a Deus assim, Senhor, eu quero te seguir, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas derrama uma graça no meu coração para que eu venha te amar por aquilo que o Senhor é. Faça essa declaração a Deus, tenha paz com Deus, reconcilie com o Senhor. Jesus te ama incondicionalmente, você tem um Pai que te ama. Recebe essa palavra aí, seja abençoado, tome posse dela, em nome de Jesus.